Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e a nossa aula de hoje vai falar sobre potenciação. Aqui na verdade é mais uma revisão de potenciação, certo? Então vamos lá. Se você já veio aí pelo o tópico, o título do conteúdo, deixa aquele likezão aí maroto e segue para a aula. Vamos começar aí com a definição. O que vem a ser uma potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, certo? É uma multiplicação onde todos os números eles são iguais. Só que essa potenciação existe uma notação. Como é que eu escrevo? Simplesmente só botar, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3? Não, existe uma notação para isso, que eu vou dar um exemplo agora para vocês. Por exemplo, esse 2 com um 4 lá em cima. A gente lê isso aí como sendo 2 elevado a 4. E essa é a notação de potenciação, certo? Onde esse 2 ele recebe um nome especial, é chamado de base. O 4 também recebe nome especial, é chamado de expoente. E essa base e esse expoente, eles têm uma finalidade, eles têm um objetivo. A base é aquele número que vai se repetir, são aqueles fatores iguais lá da definição, certo? E o 4, que é o expoente, a finalidade do expoente é dizer quantas vezes a base vai se repetir, beleza? Então, por exemplo, nesse exemplo aí, 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência, essa é a forma de fazer essa leitura, nós temos que o 2 vai se repetir 4 vezes. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Onde esses 2, dessa forma como está representado, eles são chamados de fatores, ou seja, são aqueles números, são aqueles termos da multiplicação, certo? E quando a gente faz essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 2, 16, nós encontramos o resultado de 16. Esse 16 ele também recebe um nome especial, ele vai ser chamado de potência. Então, aquele número que se repete é a base, aquele número que diz quantas vezes eu vou repetir é o expoente e o resultado é a potência. Então, essas são as nomenclaturas da notação de uma potenciação. Tranquilo? Então, antes de irmos para as propriedades, eu vou passar aqui um bizu, aquelas dicasinhas que você não pode esquecer. Sempre que você tiver uma potência onde o expoente ele é um número par, ou seja, aquele númerozinho lá de cima é um número par, não importa qual o sinal da base. O resultado, a potência, sempre será positivo. Já quando o expoente for um número ímpar, aqui você tem que ter mais atenção, porque quando o expoente for ímpar, a potência, que é o resultado, vai repetir sempre o sinal da base inicial. Por exemplo, um número positivo elevado a um número ímpar, o resultado também será positivo. Um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado também será negativo. Então, esse é o bizu inicial aqui que eu tenho para passar para vocês. Vamos ver um exemplo disso aí. Tá, aí nós temos, na verdade, 4 exemplos. Eu tenho o mais 2, que é a mesma coisa de 2, elevado a 2. Tenho o menos 2 elevado a 2. Tenho 2 elevado a 3 e o menos 2 elevado a 3. O que é que vocês têm que observar? Os expoentes. Nos dois primeiros casos, o expoente é 2, que é um número par. Nos dois casos seguintes, o expoente é 3, que é um número ímpar. Então, vamos ver o que acontece. No primeiro aí, mais 2 elevado a 2. Seria o mais 2 vezes mais 2, duas vezes. Aí você vai fazer o jogo de sinal, vai brincar com o jogo de sinal. Mais por mais dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, o resultado seria 4 ou mais 4. Tranquilo? Quando for menos 2 ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2, duas vezes. E aí, brincando com o jogo de sinal, menos por menos, mais 2 vezes 2, 4. Quando for 3, você vai fazer a mesma coisa. 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 ou mais 8. Porque a gente sabe que todo número sem sinal ele é um número positivo. Quando for menos 2 elevado a 3, você vai fazer o processo é o mesmo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Brincando com o jogo de sinais, menos por menos dá mais por menos dá menos. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, dá resultado menos 8. Agora, observe, ó, sempre que o expoente foi 2, o resultado lá no final deu mais 4. Tanto no primeiro caso como no segundo. Por quê? Pelo bizu que eu passei para vocês. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo, certo? No terceiro e quarto caso, o expoente era 3. O que aconteceu com o resultado? Um foi positivo e o outro negativo. O que foi positivo, ele foi positivo porque lá no começo o 2 era positivo. 2 elevado a 3. E o quarto deu menos 8, que é negativo. Por quê? Porque o 2 lá no início era negativo. Menos 2 elevado a 3. Então, sempre que for par, o resultado é positivo. Sempre que for ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. Tranquilão? Belezinha? Então, vamos para frente aí. Agora, nós vamos falar sobre as convenções, consequências e propriedades, certo? A primeira delas é uma convenção. Foi convencionado que todo número que não seja o zero, quando é elevado a zero, é igual a 1. Ou seja, nós estamos falando aqui do expoente. Sempre que o expoente for zero, o que diz a propriedade? Que isso será igual a 1. Vamos ver exemplos aí. 5 elevado a zero, certo? Esqueça o caso que quando a base for zero, porque todos os nossos casos aqui, pela definição aí, é diferente de zero. Então, 5 elevado a zero, sempre que o expoente for zero, pela definição, o resultado é igual a 1. Outro exemplo, menos 4 elevado a zero. Como o expoente é zero, a propriedade diz que isso vai ser igual a 1. Beleza? Então, resumindo, sempre que o expoente for zero, o nosso resultado, a potência, será igual a 1. Segundo, a segunda já não é mais uma convenção, é uma consequência da definição, certo? O que é a definição? É um produto de fatores iguais, né? Então, vamos lá. Todo número elevado a 1, eu estou falando agora quando o expoente for 1. Então, o resultado é igual a ele mesmo, certo? Exemplos. 15 elevado a 1. Olha quem é o expoente. 1. Então, sempre que o expoente for 1, o resultado é igual à base. A base não era 15? Então, o resultado também será 15. Outro. 0 elevado a 1. Nós estamos falando do expoente. O expoente não é 1? Então, o resultado será igual à base. A base é 0. O resultado também será 0. O terceiro tópico aí também é consequência. 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Nós estamos falando agora da base. Quando a base for 1, não importa o expoente, o resultado também será 1. Exemplo, 1 elevado a 7 é igual a 1. Então, a base é 1, então o resultado também é 1. Professor, mas por que isso acontece? Isso é uma consequência, como eu falei para vocês. O primeiro tópico é uma convenção, foi convencionado que todo número elevado a 0 será igual a 1. E as demais, a 2, a 3, a 4 e a 5, que nós vamos ver ainda, serão consequências da definição. Observe o que acontece aí no exemplo do item 3. 1 elevado a 7, o que diz a definição? Que eu vou multiplicar a base tantas vezes for o expoente. O expoente não é 7, então eu ia multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes. A multiplicação onde todos os números são iguais a 1, o resultado é quanto? 1. Não importa quantos números 1 eu tenha, a multiplicação só de 1 sempre vai dar igual a 1. Outro exemplo, 1 elevado a 125. Se eu multiplicar o 1 por 125 vezes, isso vai mudar o resultado? Não, isso sempre será igual a 1. Tópico 4. Também uma consequência. 0 elevado a qualquer número que não seja 0 é igual a 0. Nós estamos falando da base. Sempre que a base for 0, o resultado será igual a 0. Exemplo, 0 elevado a 3 é igual a 0. É fácil de perceber. Da mesma forma do item 3, ó.
0 elevado a 3 seria 0 vezes 0 vezes 0, 3 vezes. Que isso dá quanto? 0. 0 elevado a 12, 0 vezes 0 vezes 0, 12 vezes. Isso vai dar igual a quanto? 0. Por quê? Consequência número 4. 0 elevado a qualquer número sempre é igual a 0. E para finalizar aí, a parte 1 de potenciação, que nós vamos dividir aqui em duas aulas, parte 1 e parte 2, nós temos a quinta consequência, ou o quinto tópico, que é também uma consequência, que diz toda a potência de base 10 é igual a 1 seguido de tantos zeros quanto for o expoente. Como assim, professor? Não entendi. PN. Então vamos entender, ó. 10 elevado ao quadrado. 10 elevado a 2. O que diz a propriedade? Que essa resposta, sempre que a base for 10, a resposta será 1 e alguns zeros, tanto for o expoente. Quem é o expoente dessa potência? 2. Então ele diz que tem que ter 2 zeros. Então é 1 e 2 zeros. Então 10 elevado ao quadrado será igual a 100. Outro exemplo. 10 elevado a 5. Toda potência de base 10, a resposta começa com 1. E eu vou olhar o expoente. O expoente é 5, então deve ter 5 zeros. Então 10 elevado a 5 é igual a 100 mil. Belezinha? Então, galera, a gente fica por aqui nessa primeira aula. No vídeo que será postado em breve, nós teremos a potenciação parte 2, que vem as demais propriedades, certo? E mais algumas dicas aí no final. Então, fiquem aí com Deus, tamo junto, é nóis. Não se esquece aí de deixar aquele like, de compartilhar com geral e de ir nos comentários, que é isso que fortalece aí o nosso canal e faz com que a gente possa melhorar cada vez mais.